Olá, boa noite. Meu nome é Alex Rolo, sou membro da Primeira Igreja Batista em Figueira, do pastor Hudson Paura, e nós estamos lecionando nesse trimestre a segunda parte da revista Palavra e Vida. Na semana passada nós falamos sobre a marca do amor, parte 1 e parte 2, e hoje nós vamos falar sobre a marca da santificação. Mas antes de mais nada, vamos orar nesse momento? Ó, Espírito Santo, Espírito da verdade, nesse momento nós queremos te pedir que tu venha sobre nós, que nos ajude nesse momento a transmitir a sua palavra. Que o Senhor, Deus Pai, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos passar a marca da santificação, aquela que ficou entranhada entre nós com a vinda de Cristo sobre a terra e que nos ensinou tanto a viver o verdadeiro amor, a viver a verdadeira santificação, a viver a verdadeira verdade, que é a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, nos ajude neste momento. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, nós vamos ler o texto básico, né, para assim dissertarmos e compreendermos melhor o que o autor colocou para nós. E o texto básico desta manhã, né, de domingo, é 1 João 2, de 12 a 17. E o apóstolo João, né, só passando aqui rapidamente, a gente já falou muito sobre isso, sobre as cartas de João, mas o apóstolo de João está aí transmitindo a palavra entre o ano 90 e o ano 100. A igreja está vivendo um momento muito de ataques. O apóstolo João ele está ali pastoreando a igreja de Éfeso, tá? E a igreja de Éfeso está ali tendo muitos dogmas naquele momento. A principal heresia daquele ano ali é dizendo que Jesus, por ser 100% Deus, não poderia ser 100% homem, ou seja, não poderia haver um dualismo nele, né? Ele não poderia ter esse corpo carnal, né? E aí, porque eles pegam a teoria ali platonista, que é ou é 100%, que o homem não pode ser 100% bom, não pode ser bom e não pode ser mal ao mesmo tempo. E essa grande briga ali teológica naquele momento. E João está ali combatendo isso nessa carta dele, nas 3 principais cartas, quando ele fala, eu vos trago um novo mandamento, mas ele também diz que não é um novo mandamento, mas é um mandamento de Jesus Cristo. Mas eu quero focar hoje principalmente na questão da santidade. E o texto, como eu já disse para vocês, que é 1 João capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 12 a 17, diz assim: Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, para que conheceis aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero abordar com vocês aqui, eu gostei muito da abordagem do autor, que é quando ele fala sobre a questão do porquê o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, que escreveu a carta de João, o evangelho de João, o que ele está retratando nessa questão de pais, de filhos, né, de jovens. É simplesmente quando ele começa, filhinhos, e ele está assim, escrevo-os porque pelo seu nome, nome de quem? Nome de Jesus, que pelo seu nome vós ou vocês são perdoados. Eu estou lendo a versão ARC, tá? Então ele fala assim, porque pelo nome de Jesus, vocês são perdoados. Não é pelo nome do Alex, não é pelo nome do pastor Hudson, não é pelo nome de ninguém, mas pelo nome de Jesus Cristo. Por ele que nós somos perdoados, né? E depois você fala, pais, escrevam, porque conheceste aquele que é desde o princípio.
E a questão que o autor coloca aqui, que é a questão do pais, ele foi muito bem. Por quê? A questão dos pais que ele está tratando aqui são aqueles que têm mais intimidade com Deus. Aqueles que realmente estão dentro da vontade de Deus, aqueles que têm mais experiências com Deus. E quando eu falo experiência, irmãos, eu não estou falando de uma experiência mera e simplesmente porque eu tenho muito tempo de igreja. Porque se isso fosse só isso, pô, seria ótimo. Ah, eu já tenho 19 anos aí dentro da igreja batista, então por isso eu sou o cara que tem muita intimidade com Deus. Não, isso não tem nada a ver. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso lá em 1 Coríntios 3:2, quando ele diz: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda que não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está fazendo aqui uma alegoria dizendo, ó, vocês estão muito tempo na igreja. Não era mais para vocês estarem tomando leitinho, já era para vocês estarem ali bem alimentados e passando para os outros. Mas veja, uma igreja que estava há muito tempo ali fortificada, que era para estar vivendo uma santidade, parece, e de vários versículos nós vamos ver, vários capítulos vamos ver, onde Paulo está chamando a atenção de que vocês não estão preparados. E Paulo, antes, lá em 1 Coríntios 11, ele chama a atenção da igreja antes da ceia, por quê? Porque tinha gente que era rica e tinha abundância, e estava indo para a ceia com taças e taças de vinho, com alimentação, e tinha uma galera que não tinha condições e eram deixados de lado. Ou seja, estou com o meu grupinho aqui comendo, estou me alimentando bem, bebendo bem, e o restante não. Então, a questão de ter muito tempo na igreja, em questão de anos, não quer dizer que nos traz santificação. Contudo, há muitos que são neófitos na fé, assim dizendo, estão num nível muito mais acima. O próprio apóstolo Paulo, quando se converte, ele vem fazendo assim um grande reboliço ali em Israel. Por quê? Porque ele teve uma maturidade meio que instantânea em relação a Jesus Cristo, enquanto muitos outros não tinham. Mas vamos lá, continuando. E aí ele traz os jovens. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste também aquele que é desde o princípio. Quando ele fala que os jovens têm, ele fala assim, que vocês venceis o maligno, ele está chamando a atenção que vocês têm a força. Vocês têm condições, os nossos jovens na atualidade, ainda que tenham os pais que tem que vai cobrir esses jovens com oração, que vai cobrir esses jovens com conselhos, porque tem uma maturidade maior. Contudo, a igreja, ela sai da inércia justamente, por quê? Porque os jovens estão movimentando, os jovens vão dar essa engrenagem para que a igreja se movimente. A gente tira isso pelo próprio radical. No próprio radical, quem monta o radical, quem faz as coisas, são os jovens. Não são propriamente ditos pais, os mais maduros. Os mais maduros vão estar lá na oração. E aí, o apóstolo João está nos chamando a atenção com relação a isso. Eu vos escrevi, pais, para que conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, Jorge, porque são fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Ele volta a repetir. Não ameis ao mundo, e aí ele vem trazendo aquilo que Jesus falou e que eu vou tratar um pouco mais à frente, né? Mas ele fala, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência é quando o ser humano ele chegou a um estado de pecado que ele faz sem sentir. Aquilo para ele se transformou em natural, algo natural. E não deveria ser assim. Jesus não nos chamou para vivermos a concupiscência do mundo, nem a concupiscência da carne, muito menos a concupiscência dos olhos, que ele está chamando. Está dizendo assim, mesmo que você não cometa, propriamente dito, carnalmente, mas os seus olhos estão buscando isso. E a gente tem hoje, na atualidade, a internet. Nós temos aí muitas situações que vão acabar nos levando a essa questão de nós olharmos, fixarmos nossos olhos no pecado, e isso pode nos tirar o quê? A santificação. Né? Às vezes, o que Jesus fala com os escribas e os fariseus, quando joga a mulher adulta, eles falam, a lei manda a gente apedrejar, e você?
Jesus fala assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E por que Jesus fala isso? Porque não é só o ato de você chegar e pegar a pessoa, você viu ela em adultério, mas Jesus fala isso porque o coração deles estava corrompido. Eles sabiam que aquela mulher estava naquela situação, mas eles mesmos estavam de olho nela. De repente já estavam de olho e viram o que aconteceu, por isso a pegaram. De repente muitos deles estavam ali tentando se enamorar com essa mulher. Então, a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa saber que a santificação, ela não é algo só que eu devo tratar na carne, mas que eu também devo tratar através dos nossos olhos. O autor, ele traz no ponto 2 da revista a questão de nós permanecermos na palavra. E eu gosto muito da leitura que há durante a semana, que você tem que fazer em casa, que é a leitura que está lá em Hebreus 12, de 14 a 29. De repente eu não vou ler tudo, porque você já leu durante a semana, mas vamos tentar entender algo e tentar nos ajudarmos nesse momento. Eu ia falar o Paulo, né? Mas eu não posso alegar categoricamente que foi Paulo que escreveu. Eu creio assim, mas isso aqui não é eu não posso colocar como uma verdade para você. Mas o autor de Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador, profano como Esaú. E aqui ele traz um pouquinho da história de Esaú, né? Que Esaú, ele vende seu direito para primogenitura por um prato de lentilhas, e depois ainda sai chorando quando Jacó herda ali as bênçãos de Isaac, mas ele fala que essas lágrimas dele aí não foram ouvidas, não chegaram à atenção. E a gente precisa compreender essas coisas. Não é porque, eu costumo dizer isso para os embaixadores, que a graça, ela não é um poder empoderador para que depois que eu peque. Muito pelo contrário. A graça me traz o poder para que eu não peque. É só ir lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, e Jesus é bem claro: e não vos deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Então, eu tenho que orar para não cair em tentação, para que Deus me livre do mal. Deus fala que não nos deixa ser tentado além daquilo que nós possamos suportar. Então a santificação, ela tem que ser uma pílula que deve ser tomada antes mesmo. Quando eu me levantar, eu orar, se é possível ler a Bíblia antes de ir trabalhar, de eu me preparar para o dia a dia, porque o mundo jaz do maligno. A gente sabe que Deus ele está nos potenciando para vivermos uma vida de santificação. Fato é que o próprio Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas antes de ser tentado, ele buscou o quê? A santificação. Ele buscou orar, ele buscou jejuar durante aquele período no deserto. Então, isso nos traz alguns alertas para que nós estejamos atentos. Lá em João 17, de 17 a 19, que também é um texto que nós estudamos durante a semana, que é a oração sacerdotal, Jesus fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha, se Jesus é verdade, se ele está falando que a palavra é a verdade, ele está falando basicamente o seguinte: devemos buscar esta verdade. Mas, irmãos, vamos lá. Eu costumo dizer também para os embaixadores uma coisa que é de suma importância. E eu falei essa semana que foi até engraçado e eles ficaram rindo, que foi a questão de um pitbull e um pinche. Você tem um pitbull de um lado e um pinche do outro. Sendo que eu deixo de alimentar esse pitbull durante um ano. E o pitbull naturalmente vai ficar ali raquítico, caindo, quase que morrendo, né? Vamos imaginar que ele consiga ficar um ano sem comer. E o pinche está se alimentando todos os dias. Eu perguntei: quem é a briga? Aí eles falaram: o pinche, é claro. As pessoas costumam dizer: a carne é fraca. Deveria dizer o contrário, porque se a carne ganha do espírito, quer dizer que a carne é forte. Se a carne fosse fraca, o espírito venceria sempre. Então a gente precisa entender alguns textos
e pararmos de argumentarmos na nossa fraqueza para dizermos que a santificação ela não foi total porque a carne é fraca, a carne é forte. Mas basta você combatê-la através de jejum, de oração. O próprio Jesus falou que tem casta que só sai com jejum e oração. Que casta é essa? É justamente a briga que há nas potestades celestiais. É justamente aquilo que está ao nosso derredor com os nossos olhos. Sem seus olhos da fé não podem ver. Eu só posso enxergar pelos olhos da fé. Há uma briga, irmãos, hoje, você pode ter certeza disso, entre o bem e o mal. E como é que eu posso dizer isso? O próprio Daniel, quando estava orando, o anjo falou assim, demorei 21 dias para chegar aqui. Daniel estava orando e jejuou durante 21 dias. Eu fico imaginando se Daniel parasse no primeiro dia de jejuar e orar. E aí o anjo falou assim, o príncipe da Pérsia estava me impedindo de chegar aqui. O que é o príncipe da Pérsia ali naquele texto? Ele está dizendo que o maligno estava impedindo, os demônios estavam impedindo dele chegar até Daniel. A gente precisa entender essas coisas. Mas vamos lá em outro texto que também está nos nossos estudos durante a semana de leitura. Salmos 119, 105 até o 112. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízos, os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas tuas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Olha que palavra maravilhosa. Por quê? Porque todo momento aqui está falando de palavra, estatutos, palavra. Esse texto nos dá nos dá uma ideia do que está acontecendo ali no deserto. É um texto que Moisés escreve. E o que está acontecendo ali no deserto, Alex? Eu falei essa semana, comentei com alguns amigos, eu não lembro quem era. E eu disse o seguinte, aquela nuvem, que tinha uma nuvem durante a noite sobre o povo de Israel para fazer sombra, e uma coluna de fogo. Deixa eu te trazer uma coisa que eu aprendi com um rabino. A coluna e a nuvem são a mesma coisa. O que está acontecendo ali? À noite, aquela coluna é a glória de Deus que está brilhando, mas durante o dia não dá para ver a glória de Deus brilhando, devido ao sol, devido ao dia. Não que a glória de Deus não possa brilhar durante o dia, não é isso. Mas a função dela ali não era fazer aquecimento durante o dia, já que é um calor escaldante no deserto. Mas, durante a noite, aquela mesma nuvem se transforma no tipo de coluna. E aí Moisés, o rabino disse que o povo judeu tem uma tradição que foi passada culturalmente, que diz que durante a noite, quando aquela coluna de fogo iluminava o caminho, ele diz que os mandamentos de Deus estavam ali sendo refletidos na terra. É como se a lua iluminasse a noite sobre a terra que a gente vê, mas ela não só iluminasse, mas ela trouxesse a própria palavra, a Torá, algumas coisas dos 2 mandamentos ali. E não estou falando só dos 10 mandamentos. Você sabe que os 10 mandamentos ele é ampliado no livro de Levítico, no livro das leis. É como se fosse o estatuto e o regimento interno. O estatuto ele vai me dizer para eu não escandalizar a igreja. Mas no regimento interno ele pode ampliar o que é escandalizar a igreja. Só para nós entendermos. Então aquela palavra, o Salmo 105, ele está elaborando, ele está mostrando o que está acontecendo durante o dia ali. Ele está iluminando, mostrando ao povo que eles devem andar no caminho de Deus e sobre a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar entranhada. E por isso Moisés diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aí, mais um salmo que nos dá uma vivificada na questão da santidade. Aquilo que nós devemos externar, mas aquilo que nós devemos também guardar dentro de nós. O próprio autor, além da intimidade, ele traz essa questão da permanência na palavra, mas há também a questão da renúncia. E é algo que todos nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade, irmãos, de renunciar a algumas coisas. Qual de nós não temos a dificuldade de renunciar? Qual de nós não gostaríamos de estar no sábado, no domingo, numa casa de praia? Qual de nós não gostaríamos de estar durante o domingo, durante a EBD ou durante o culto noturno,
no shopping. Qual de nós às vezes não acontece isso? Comigo acontece, eu sou muito esclarecedor nesse ponto, tá? Não sou de ferro. Há momentos que lançou um filme eu quero ir lá ver, mas é o domingo do Senhor, então eu devo estar buscando a santificação. Eu devo estar buscando aquilo que vai me resguardar de justamente pecar. Mas vamos lá, Mateus 16, de 24 a 28, mais um texto que nós estivemos durante a semana. Disse Jesus, questão da renúncia agora. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la, tá? Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá em glória ao seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que venham vir o Filho do Homem no reino no seu reino. Esse texto ele é muito ilustrativo para um outro fato. Mas vamos tratar desse aqui primeiro. Jesus fala que quem quiser perder a sua vida, por amor a ele, vai ganhá-la. Mas quem quiser ganhar a vida, ou seja, quem quiser as coisas desse mundo, vai perdê-la. E aí, o texto que eu falo, que ele é muito ilustrativo para outro texto, que também é do Evangelho, é o texto de João 15. João 21, a partir do versículo 15. João 21, a partir do versículo 15, Jesus chama o Pedro à parte. João vai um pouquinho ali, meio que desculpa a expressão, mas meio que de fofoqueiro. João vai seguindo eles assim um pouquinho de perto, vendo o que está acontecendo, mas Jesus faz aquelas 3 perguntas a Pedro que deixa qualquer um arrepiado, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu não vou aqui de novo explicar essa questão do Pedro, tu me amas, porque a gente já falou sobre isso na semana passada. Mas aí, o próprio Jesus chega e fala, ó, quando tu eras moço, tu ia para onde tu queria, mas daqui a algum tempo vão te pegar e irão te cingir, né? E tu vai glorificar ali, vai glorificar o nome de Jesus. O que Jesus está falando? Ah, só Pedro, tu quis ganhar a sua vida, não quis? Pois bem, você vai perdê-la. Vai perdê-la sendo martirizado. E, irmãos, notem e possam refletir no que eu vou falar agora. Todos os discípulos correram naquele momento da crucificação, não só da crucificação, mas na hora que pegaram Jesus. Todos correram, menos João. João estava lá junto com Pedro, lá no Sinédrio, quando pergunta ali, tu não é um deles, tu não é um deles, tu não é um deles, e ele nega, e o galo canta.